cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de H.P. Lovecraft, que nasceu em 1890 e faleceu em 1937, com 46 anos, e foi um escritor dos Estados Unidos da América que revolucionou o género do terror, ficção científica, fantasia e horror, sendo mais conhecido pela sua criação dos mitos de Cthulhu. Howard Phillips Lovecraft, mais conhecido pelo H.P. Lovecraft, em português H.P. Lovecraft, nasceu na cidade de Providence, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, no dia 20 de agosto de 1890, mas passou a maior parte da sua vida na Nova Inglaterra e era o único filho do casal Winfred Scott Lovecraft e Sarah Susan Phillips. O seu pai era negociante ambulante de joias e de metais preciosos. A sua mãe era oriunda de uma família que ascendia aos primeiros colonos europeus da América do Norte. Em 1893, quando o Howard tinha 3 anos, o seu pai sofreu uma aguda crise nervosa, provavelmente causada pela sífilis, que o deixou com profundas sequelas, obrigando-o a passar o resto da sua vida em clínicas de repouso. Assim, ele foi criado pela mãe, pelas 2 tias e pelo seu avô materno, o Sr. Wimple Van Buren Phillips. Lovecraft era uma criança prodígio que recitava poesia aos 2 anos e já escrevia os seus próprios poemas aos 6. O seu avô encorajou os seus hábitos de leitura, arranjando-lhe versões infantis da Ilíada, da Odisseia, e introduzindo à literatura fantástica e de terror, ao apresentar-lhe as histórias clássicas do terror gótico que tinha na sua biblioteca e que eram um género de que ele também gostava muito. Deu-lhe também a ler as Mil e Uma Noites e outras obras assim de fantasia. Howard frequentou pouco a escola, porque sofria de uma doença rara que mantinha a sua pele constantemente gelada. Portanto, que é uma característica daqueles animais que chamamos os poiquilotérmicos. Portanto, os animais de sangue frio, como os lagartos, as cobras e coisas assim. Portanto, ao contrário dos outros, por exemplo, os mamíferos, como nós, que somos os homeotérmicos, ou seja, temos a capacidade de manter a nossa temperatura interior constante, mesmo que arrefeça muito a temperatura exterior, ou pelo contrário, aqueça muito. O seu avô morreu em 1904, o que prejudicou a situação financeira da família, devido à incapacidade das filhas de gerirem os seus bens. A família foi obrigada a mudar-se para uma casa menor e insalubre, o que prejudicou ainda mais a saúde do Lovecraft. Em 1908, Lovecraft sofreu um colapso nervoso, acontecimento que o impediu de receber o seu diploma de graduação do ensino médio e, consequentemente, o impediu também de entrar na universidade. Este facto pessoal marcá-lo-ia para o resto da vida. A sua mãe foi internada em 1919, no mesmo hospital onde já tinha sido internado o marido, na sequência de complicações resultantes de uma cirurgia, e viria a falecer em 1921, sem chegar a conhecer as futuras publicações literárias profissionais do seu filho. Durante a juventude, o Lovecraft dedicou-se a escrever poesia. Somente a partir dos 27 anos de idade, ele se aventurou no género que o consagraria como um dos mais proeminentes autores do mundo, o terror. O conto Dagon, o seu primeiro trabalho profissional, foi publicado pela primeira vez na edição de novembro de 1919 do
The Vagrant, que era uma revista amadora especializada no sobrenatural, e foi depois republicado na revista Wild Tales, onde ele publicou uma grande maioria dos seus contos, e na qual ele também, o Lovecraft, trabalhou durante algum tempo. O Dagon foi, portanto, o primeiro conto de Lovecraft a introduzir um elemento do mito de Cthulhu, que era a divindade do mar chamada, portanto, Dagon, que dava o nome ao conto. A história é o testemunho de um homem torturado, viciado em morfina, que relata um incidente ocorrido quando trabalhava como oficial durante a Primeira Guerra Mundial. Então, esse narrador anónimo relata que o seu navio de carga foi capturado por um pirata marítimo imperial alemão numa das zonas mais abertas e menos frequentadas do vasto Oceano Pacífico. E aí teve umas visões, umas aventuras muito estranhas. O Dagon é considerado por muitos como uma das histórias mais avançadas do Lovecraft. Outro conto da mesma época e que está editado em Portugal é o The Statement of Randolph Carter, que tem cá o nome Os Demónios de Randolph Carter, que saiu, portanto, também em 1919. O conto fala de um evento traumático na vida lá do Randolph Carter, que era um estudante de ocultismo e que representa aqui vagamente o próprio Lovecraft. É o testemunho na primeira pessoa, tanto do personagem que lhe dá título, que foi encontrado a vaguear pelo pântano, em choque amnésico. E depois, nas suas declarações, o Carter tenta explicar o desaparecimento de uma sua colega, que é a ocultista Harley Warren. O Lovecraft trabalhou como jornalista durante um curto período. Nessa altura ele conheceu Sonia Green, era 8 anos mais velha do que ele, com quem se viria a casar. Ela era judia e natural da Ucrânia, um casamento que não era do agrado lá das suas tias. Elas reprovavam que a Sónia trabalhasse fora de casa e que fosse praticamente ela a sustentar o casal, dado que, enfim, os fracos rendimentos do marido. Portanto, elas, originárias de uma família rica, embora agora empobrecida, também não trabalhavam e reprovavam, que a mulher trabalhasse fora de casa. O casal mudou-se para Brooklyn, portanto, em Nova York, uma cidade que Lovecraft nunca se conseguiu adaptar. O casamento durou somente 5 anos e após um divórcio amigável, no ano de 1926, o Lovecraft regressou lá a Providence e lá residiu até morrer. A Sónia afirmou mais tarde que o Lovecraft vivia assim no seu mundo imaginário e ligava pouco à vida da família, inclusivamente ao sexo, embora, dizia ela, ele fosse muito competente para o trabalho, para o efeito. Isto para desdizer uns mitos e corriam, que alguns diziam que ele seria talvez homossexual. Então ela desdisse isso completamente. O período imediatamente após o divórcio foi o mais prolífico do Lovecraft, no qual ele se correspondia com vários escritores estreantes no horror, na ficção e na aventura. Entre eles, o seu mais ávido correspondente era o Robert E. Howard, que foi o criador do Conan o Bárbaro. As suas obras mais conhecidas foram escritas então nesse período, como o The Horror at Red Hook, que em português seria O Horror em Red Hook, que é de 1927, The Call of Cthulhu, o Despertar de Cthulhu, que está traduzido em Portugal, que é de 1928, The Whisperer in Darkness, O que Sussurra nas Trevas, e que também está traduzido com outro título, que é Um Sussurro nas Trevas, que é de 1931, At the Mountains of Madness, Nas Montanhas da Loucura, também traduzido cá em Portugal, que é de 1936, The Shadow over Innsmouth,
A Sombra sobre Innsmouth, cá em Portugal, que é de 1936. The Shadow Out of Time, este creio que menos não encontrei que esteja traduzido, e que seria A Sombra Fora do Tempo, que é também de 1936. The Case of Charles Dexter Ward, sim, esta é a sua obra mais comprida, o único que pode ser, enfim, considerado um romance, que está traduzido também com 2 nomes cá em Portugal. O Caso de Charles Dexter Ward, portanto, são mais ou menos à letra, e Os Mortos Podem Voltar, também é uma tradução com este título, que é de 1941, e The Dream Quest of Unknown Cadet. Este também não encontrei nenhuma tradução, e que seria A Busca dos Sonhos do Desconhecido Cadet, que é de 1943. Também existe cá em Portugal uma coleção de 7 volumes chamada Os Melhores Contos de Howard Phillips Lovecraft, que foi editada pela Saída de Emergência, que é a editora portuguesa mais especializada nestes géneros da fantasia, do terror, do horror, da ficção científica. Ora bem, e a propósito então, disso, eu iria agora mostrar-vos o livro que eu andei a ler esta semana, e que também é da Saída de Emergência, e que é de facto um livro fantástico, em capa dura, que se chama Os Contos Mais Arrepiantes de Howard Phillips Lovecraft, e que realmente reúne aqui as obras, enfim, que o editor considerou as suas mais arrepiantes obras, e que é um livro de facto muito especial, muito ilustrado, que tem ilustrações de 22 grandes ilustradores e autores de banda desenhada portugueses, e que até logo o próprio índice é também ele próprio já uma ilustração, onde tem aqui, portanto, de uma maneira muito criativa, os títulos todos e as páginas de cada uma das histórias aqui reunidas. Como eu já referi, uma grande parte destes contos que eu disse estão aqui catalogados. É que realmente esta obra está muito bem feita, e vai reunindo contos por datas de publicação. Começar pelos mais iniciais e acabar depois nos mais do fim da vida. E então aqui vê-se também, por causa disso, a evolução da obra e do pensamento do Lovecraft. Ele, nos primeiros contos, aqui reunidos, fala assim mais de situações humanas, de casos estranhos, mas todos sensivelmente ocorridos entre pessoas, em locais muitas vezes também já criativos, cidades fantásticas, criadas pelo Lovecraft, que ele depois vem também utilizar em futuros contos, mas de qualquer modo assim passados mais entre humanos. E é a partir mais ou menos do meio do livro, aqui portanto seguindo o índice, sobretudo a partir do conto O Intruso, que ele começa então a entrar no mundo dos extraterrestres, daqueles seres fantásticos que terão governado a Terra em tempos imemoriais, antes da existência dos seres humanos, e que teriam sido, nomeadamente eles próprios, de criar e desenvolver a raça humana. Alguns deles, outros pelo contrário, opuseram-se, e houve, portanto, aqui guerras entre estes próprios extraterrestres, não é? Estes seres, arquétipos antigos. E a coisa atinge, digamos, o seu clímax com o conto O Despertar de Cthulhu, que é, digamos, aqui o êxtase destes mitos, dos mitos do Cthulhu, que são o principal tema destes contos aqui reunidos por aí abaixo. Eu depois penso que não terei tempo para isso, falar um bocado mais sobre a obra do Lovecraft, então onde vou espreiar mais estes temas. Mas acabando mais agora então de falar sobre a sua vida, os últimos anos da vida do Lovecraft foram bastante difíceis. Aliás, toda a sua vida. Em 1932 faleceu a sua amada tia Lillian Clark, com quem, portanto, ele vivia.
E então ele mudou-se com a Annie Gamwell, que era a sua outra tia, e a única companhia que lhe restava, para uma casa alugada, ainda mais pequenina e mais pobre, que se situava atrás da biblioteca John Hay, portanto lá em Providence. Como os seus próprios textos aumentavam em complexidade e, enfim, em número de palavras, dificultando assim as vendas, não é? Eram mais caros, o Lovecraft, para sobreviver, apoiava-se como podia a fazer revisões e ghostwriting. Ele reescrevia textos assinados, enfim, por outros, muitas vezes de muito fraca qualidade, e ele então tornava-os muito melhores, inclusivamente até poemas e também obras mesmo de não ficção. Enfim, isso prejudicava, não é? A escrita das obras dele próprio, das suas próprias obras. Mas necessitava, não é? Para sobreviver. Em 1936, a notícia do suicídio do seu amigo, o Robert E. Howard, né, que já falei, deixou-o profundamente triste e abalado. Nesse ano, o cancro dos intestinos, a doença de que ele viria a morrer, já avançara bastante para que pouco se pudesse fazer contra ela. E então, nos meses seguintes, o Lovecraft aguentou dores cada vez mais crescentes, até que no dia 10 de março de 1937 ele foi obrigado a internar-se no hospital, no Memorial Jane Brown, lá em Providence, onde ele morreria depois, então, no dia 15, 5 dias depois, com 46 anos de idade. Como pessoa introspectiva, que ele foi durante toda a sua vida, durante o período de avanço da doença, o Lovecraft manteve um diário contando sobre os seus sintomas e sobre a forma como ele se sentia. Isto com o objetivo de deixar, enfim, uma memória para que fosse depois, mais tarde, utilizada com os avanços da medicina. Fantástico este Lovecraft. Então, o Howard Philip Lovecraft foi enterrado depois no dia 18, né? 18 de março de 1937, 3 dias depois, no cemitério Swan Point, lá em Providence, no jazigo da família da mãe, da família Phillips. O seu túmulo é hoje o mais visitado do local, mas passou décadas sem ser, enfim, demarcado, né? De forma exclusiva. No centenário do seu nascimento, os seus fãs cotizaram-se para então inaugurarem uma lápide definitiva que exibe a frase "Eu sou Providence", frase essa que foi extraída de uma das suas cartas. Ora, irei então agora cingir mais à sua obra, então falar mais das especificidades da sua obra, que a tornam, portanto, tão especial. O Lovecraft especializou-se no género de terror. Muitos dos trabalhos do Lovecraft foram diretamente inspirados pelos seus constantes pesadelos, o que contribuiu para a criação de uma obra marcada pelo subconsciente e pelo simbolismo. O Lovecraft é um dos poucos autores cuja obra literária se vota única e exclusivamente ao horror, tendo como finalidade perturbar o leitor depois de o atrair para o ambiente e para o clima daquilo que ele está a ler. Muitas vezes ele parte de uma situação assim à primeira vista banal para paulatinamente revelar o horror então que está por trás dessa situação. É verdade, eu posso testemunhar que é realmente assim. Ele começa por mostrar uma coisa que parece que não tem nada de normal, mas depois, pouco a pouco, vamos começando a perceber que por trás daquilo tudo há coisas muito estranhas que nos fazem tremer. Além desta atmosfera banal, outro ingrediente da forma Lovecraftiana para seduzir o leitor é o uso da primeira pessoa. A maior parte dos seus contos é narrada na primeira pessoa. E em algumas histórias, todos os acontecimentos são mesmo vividos pelo próprio narrador. Noutras, enfim, o narrador então convive de próximo, não é? Com outras personagens que são então essas sim as personagens centrais do terror, não é? Sofrido e contado na história. Portanto, sejam, digamos, a primeira pessoa
ou a segunda pessoa, o narrador, está sempre presente, e isso é muito importante, né, para inserir o leitor naquele ambiente aterrorizante. As constantes referências nas histórias do Lovecraft a horrores, a monstros e a divindades ancestrais acabaram por gerar algo análogo a uma mitologia que ficou conhecida como os mitos de Cthulhu. Os mitos de Cthulhu, cujo núcleo central é formado por 8 histórias, contém os vários panteões dos seres extradimensionais que reinaram sobre a Terra há milhões de anos. Esses seres eram tão poderosos que podiam ser, e por vezes eram, considerados deuses. Alguns deles, inclusive, teriam sido responsáveis pela criação da raça humana, como eu já dei um bocadinho a entender atrás, e teriam uma intervenção direta em toda a história do universo. Os deuses assim, mais citados aqui nas histórias que compõem estes mitos do Cthulhu são o Azathoth, o Cthulhu, o Dagon, né, logo desde o primeiro conto, o Astur, o Hidra, o Nyarlathotep, o Subnigurat e o Yog-Sothoth. Estes são, digamos, aqueles mais frequentemente citados aqui nas histórias. O Lovecraft chegou ao ponto de criar todo um cenário no qual se desenvolvem estas histórias, estas obras. Com cidades, com florestas, com ilhas fantasmagóricas, enfim, com outros elementos que depois vão aparecendo nos vários contos. As cidades fictícias mais citadas são as de Arkham, de Innsmouth e de Dunwich. Um tema constante no trabalho do Lovecraft é a completa irrelevância da humanidade em face dos horrores cósmicos que aparentemente existem no universo. Nos seus contos, ele mostra um universo hostil ao homem e mesmo indiferente à humanidade e às crenças e às atividades do ser humano. A nível cósmico, a humanidade e até mesmo o próprio planeta Terra são um mero acidente temporal e estão destinadas a extinguir-se, a desaparecer a breve trecho. Isto a nível cósmico é um segundo do tempo. O Lovecraft criou também um dos mais famosos e explorados artefactos da história do terror, que é o Necronomicon, que é um livro fictício, enfim, de fórmulas e de invocações, não é? Para invocar demónios e seres antigos, e que ele declara como escrito por um também fictício Abdul al-Azred, e que depois este Necronomicon é depois citado em várias das histórias, como sendo um livro que ele leu deste tal árabe, que foi, aliás, um nome que ele, enfim, criou a partir daquelas histórias das 1001 noites da sua infância. O Lovecraft escreveu também o ensaio Supernatural Horror in Literature, o horror sobrenatural da literatura, de 1927. Não creio que não esteja editado em Portugal. E que continua a ser considerado o mais importante sobre o género do horror, apesar de já terem passado mais de 70 anos da sua publicação. Portanto, ele escreveu diversos outros ensaios, mas, digamos, este é o mais importante sobre este tema. Embora o Lovecraft seja conhecido principalmente pelas suas obras de ficção alienígena, a sua escrita mais volumosa consiste em cartas. Ele escreveu grandes cartas de muitas páginas por vezes. Ele escrevia, portanto, a amigos e a outros escritores do fantástico sobre uma variedade de tópicos, portanto, desde a ficção científica, a críticas de arte e até à política e até sobre história. Os seus biógrafos estimam que o Lovecraft terá escrito cerca de 100.000 cartas, das quais se acredita que aí um quinto tenham sobrevivido até à atualidade. O racismo é
também um ponto controverso da obra de Lovecraft, pois algumas passagens deixam transparecer as suas ideias abertamente racistas. Aqui num destes contos, que é no o Herbert West, o Reanimador, que é um conto de 1922, por exemplo, há um trecho que está aqui na página 83, onde realmente se vê este seu certo modo de racismo, sobretudo um bocado contra a raça negra. Então ele, que nesta história, portanto não vou contar a história, mas é sobre um estudante de medicina que se dedicava a tentar reanimar os mortos e a fazê-los reviver. A certa altura, arranjou aqui um morto que tinha acabado de ser morto num combate de boxe e que era negro. Então diz: o preto, é o termo, o preto, fora posto fora de combate e não demorou muito até nos termos dado conta de que tal situação seria irreversível. Tratava-se de um indivíduo horrível, semelhante a um gorila, com braços anormalmente longos, a que eu não poderia deixar de chamar patas da frente, e com um rosto capaz de evocar inenarráveis segredos do Congo e batucadas sob uma lua sinistra. Talvez o corpo fosse ainda mais repugnante em vida, mas o mundo está cheio deste tipo de coisas. Portanto, é assim um bocado chato e complicado, mas revela de facto um bocadinho este seu racismo. Um dos seus biógrafos, o biógrafo S.T. Yoshi, tem uma opinião um bocadinho diferente. Para ele, o elemento racista e o preconceito do autor era uma característica das obras da juventude, mas que depois, ao longo dos anos, se foi atenuando. Nomeadamente a partir daquele momento em que ele se casou com a Sonia Green, que tinha ascendência judaica. Ele, a certa altura, chegou a defender um bocado até as teorias do Hitler, mas depois ele foi-se afastando e, para o final da vida, até renegou mesmo o nazismo. Os mitos do Cthulhu inspirou uma riqueza de pastiches, de jogos, de música e de outros mídia baseadas nos personagens, nos cenários e nos temas do Lovecraft, constituindo um subgénero mais amplo que é conhecido hoje como o horror Lovecraftiano. Durante a sua vida, o Lovecraft teve um número relativamente pequeno de leitores. Os seus contos eram publicados quase exclusivamente nas revistas pulp, portanto, naquelas revistas baratas, não é? E nunca foi capaz de realmente se sustentar com os ganhos como autor e como editor. No entanto, postumamente, a sua reputação aumentou com o passar das décadas. Ele hoje é considerado um dos escritores de terror sobrenatural mais influentes do século XX. O Joyce Carol Oates disse que o H.P. Lovecraft, assim como Edgar Allan Poe, tinha sido no século XIX, tem exercido uma influência incalculável sobre sucessivas gerações de escritores de ficção de horror. O Stephen King classificou Lovecraft como o maior praticante do século XX do conto de horror clássico. Enfim, em resumo, não há hoje qualquer dúvida de que o Lovecraft é o escritor de horror mais influente do século passado. Durante a sua vida, publicou as suas histórias apenas em revistas baratas, mas depois da sua morte, ele tornou-se um autor de culto, reconhecido unanimemente, e a sua obra foi objeto de vários estudos universitários. O seu universo único e aterrador nunca deixou de inspirar gerações de escritores, de cineastas, há vários filmes adaptados das suas obras, de pintores. Aqui, aliás, um dos contos é sobre um pintor que terá pintado a própria imagem do diabo, que viu o diabo, de músicos e de criadores de jogos, desde o Stephen King ao Cliff Barker, passando pelo H.R. Giger e pelos Metallica. Os Metallica foram altamente influenciados, a sua música altamente influenciada nas obras do Lovecraft. A obra de Lovecraft centra-se em entidades cósmicas
cuja presença secreta na nossa realidade é tão inconcebível e aterradora que condena à loucura aqueles que a descobrem. E ele diz mesmo que quando o ser humano for tão inteligente que seja capaz de reconhecer e ver aqueles seres mitológicos, será o fim da humanidade. O Despertar de Cthulhu é o conto central desta obra e é o seu livro mais conhecido. Há muitas obras do Lovecraft editadas em Portugal, é só irem às livrarias e verem, especialmente às livrarias online e aos alfarrabistas, porque já muitas já estão esgotadas, mas há muita coisa do Lovecraft editada em Portugal. E pronto, olha, por aqui me fico. É o que tinha para vos dizer hoje sobre este grande escritor. Espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um grande autor da literatura mundial. Ontem espero ter vindo em saúde para poder voltar para a semana, que eu já estou a ficar cada vez mais idoso e assim mais que a minha memória a falhar. Espero poder voltar então para vos falar de um outro novo, de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.